debate em alto nível com o presidente da CIRP aqui de Rio Preto, Kelvin, que contou umas poucas e boas, hein, presidente, do período da pandemia aí, que ninguém ficou sabendo, hein? Tem coisa inédita aqui, viu, Rodrigo? Agora dá para falar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo podcast de Rio Preto, podcast diário do Rodrigo Lima. Eu agradeço aqui a Cortina e Companhia, nossa parceira, e também o Móveis Colúmbia. Hoje aqui no podcast eu vou estar recebendo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a CIRP, o Kelvin Kaiser. Kelvin, muito obrigado pela presença e a gente vai estar conversando aqui sobre temas relevantes aí para o comércio de Rio Preto, porque a gente está vivendo um período em que a CIRP está participando intensamente de debates, inclusive na prefeitura, né, Kelvin? Mas antes eu queria abordar com você um tema que dominou aí o noticiário, que foi a questão da decisão judicial sobre a liberdade econômica. Presidente, o que foi essa decisão? Porque a impressão que fica é que os funcionários do comércio vão trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, e não é bem assim. Os direitos trabalhistas vão ser preservados, né? Sem dúvidas. Rodrigo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Sem dúvida, a gente ouviu de tudo, né? Essa é uma luta na Associação Comercial de mais de 15 anos, de várias gestões de presidentes, diretores, conselheiros, que essa lei é lá de 87, né? E assim, não tem cabimento a gente ter hoje, em pleno 2022, com toda a tecnologia, o perfil do consumo, né, dos consumidores mudou, online, a hora que eu posso, trabalho até tarde, de madrugada, quer dizer, cada um de um jeito, e Rio Preto está preso numa lei lá de 87, lá da época do Sarney, isso não tem cabimento. Então, assim, essa luta da CIRP de vários anos, e agora a gente conseguiu, através dessa ação promovida, né, de inconstitucionalidade, que foi deferida por unanimidade pelos desembargadores do TJ, acho que é importante dizer isso, e agora a CIRP agora São José do Rio Preto não está mais vinculada a uma lei municipal. Mas é importante dizer o que você falou, Rodrigo, não tem absolutamente nenhum prejuízo nos direitos trabalhistas. Todos estão preservados pela CLT. Inclusive esse foi o principal mote da nossa abordagem com essa ação, dizendo que não cabe ao município legislar as questões trabalhistas, e sim a federação. E aí, por esse motivo agora, o comércio tem uma liberdade de empreender muito maior, e a gente ouvia isso dos grandes magazines, que estão em todas as cidades do Brasil e aqui em Rio Preto, a dificuldade que era poder trabalhar nos horários que as outras lojas nas outras cidades do Brasil trabalhavam. Então, dessa forma, a gente ajuda muito o pequeno empresário, porque as grandes já abrem, com toda dificuldade, mas já abrem. Agora o pequeno vai poder abrir de uma maneira muito menos burocrática e muito mais rápida para poder aproveitar esse horário extra de consumo, né? Acho que isso que é fundamental nessa ação. O que vai mudar para a população? O que o consumidor vai poder fazer? Comprar fora de hora, à noite, por exemplo, aqui no calçadão da cidade? E qual que é a negociação com o Sindicato dos Comerciários? Isso é importante, né? A partir do momento que não tem mais a legislação municipal, agora cabe aos dois sindicatos, né? O Sincomércio e o Sincomerciários, ajustar como é que vai ser esse novo modelo. Antes eles não podiam fazer isso porque tinha legislação municipal regindo isso. Agora não tem mais. Então eles vão fazer essa discussão. Rodrigo, acho que vai ser muito em virtude de testes. É isso que a CIRP acredita e a gente já vinha fazendo isso porque teve a liminar lá em dezembro, né? A gente já estava com essa liminar. Mas os comerciantes se sentiam ainda um pouco inseguros por questão da liminar, o próprio sindicato dizia que fiscalizaria. Agora, com a decisão, não tem mais isso. A nossa ideia é fazer testes. Então, segundo sábado do mês, vamos estender até as 5 da tarde, para que os comerciantes e a população saibam que o comércio vai estar aberto. Se todo mundo começar a abrir, ninguém sabe que está aberto, não vai ter consumo, e aí a possibilidade que a gente tem de ter esse consumidor indo em horários diferentes não vai acontecer, e aí naturalmente também não acontece a geração do emprego para ter 2 turnos, né? Igual shopping, se eu vou abrir das 10 às 22, eu tenho que ter 2 turnos de trabalho para poder respeitar a CLT. Mas um exemplo claro, que fica muito claro para a população, é o Mercadão Municipal. O Mercadão Municipal antes fechava meio-dia, tinha os seus horários restritos, agora ele está estendendo e você vê a população indo em massa no Mercadão para poder consumir. O que acontece ali? 2 turnos de trabalho e o Mercadão ganha um faturamento extra, né? Os comerciantes do Mercadão ganham um faturamento extra que não existia. Então ele aumenta o faturamento, dessa forma ele contrata mais pessoas, isso gera emprego, isso gera renda, isso gira a economia como um todo.
Presidente, inclusive a gente vai entrar num assunto agora, que é um assunto da questão da população de rua em Rio Preto. A gente sabe que há um debate intenso na prefeitura, envolvendo as autoridades, Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, secretários municipais, vereadores, a Associação Comercial, o Sincomércio, a Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, a gente trouxe no site, no diariodorodrigolima.com.br, presidente, esse é o nosso portal de notícias, que o senhor já acessou com certeza, a última reunião com os vídeos completos aí, né, do debate. O senhor até se posicionou lá. O senhor defende medidas de curta, média e a longo prazo, né, presidente? Nós vamos resolver esse problema na cidade? Vai demorar quanto tempo? Qual que é a expectativa da CIRP? Vamos lá, acho que assim, a gente primeiro precisa dizer que o problema é muito complexo. Ele já existe há mais de 10 anos. A CIRP tem esse mapeamento e acompanhamento da questão dos moradores de rua e já vinha conversando com o poder público ao longo desses 10 anos, mas agora agravou. Devido à pandemia, devido à guerra, recessão, inflação, quer dizer, tudo isso, ela com certeza está muito mais aflorada e aumentou. Hoje nós estamos com aproximadamente 1.000 moradores de rua em Rio Preto, que é um número grande, mas não é uma particularidade de Rio Preto. Isso é um problema do mundo, né? Qualquer cidade, os Estados Unidos, inclusive, está na frente do Brasil com relação ao morador de rua. Mas voltando aqui para Rio Preto, que eu acho que é importante de dizer, o que a CIRP e o Sincomércio representa é a indignação, assim, o limite que o empresário está de ter que todo dia limpar, né? A gente ouve isso o tempo inteiro. Ter que limpar a sua fachada com o resto de comida, inclusive com necessidades fisiológicas ali feitas na frente da empresa, as questões de furtos e abordagem dos clientes que entram e saem das lojas. Então, tudo isso afasta o consumidor e gera um problema muito grande para o comerciante que ainda não se recuperou da pandemia. É importante dizer isso, ainda não se recuperou. Foram feitos vários empréstimos lá atrás que ainda estão sendo pagos, as questões dos próprios colaboradores que trabalhavam com o comércio não se recuperou. Então é um momento que para ele ainda está muito fragilizado para ter essa questão atrapalhando o movimento. Mas o que a CIRP defende, Rodrigo, e a gente vem participando desse debate, e você também, é que não adianta a gente só se reunir para ficar falando da indignação. Está claro para todo mundo a indignação, está claro as questões da humanidade que precisa ser respeitada, são seres humanos que estão lá. Como resolver o problema? A gente entende que não tem outra alternativa a não ser fatiar esse problema, né, etapa por etapa. E a gente já tem um mapeamento desses moradores de rua. Alguns não querem trabalhar porque ganham mais dinheiro na rua do que trabalhando, é uma loucura isso, mas é verdade. Outros usuários de drogas, outros fazem o tráfico de drogas, outros com problema social na casa e não querem voltar para casa. Tem de tudo, tem de tudo. Então, se você não pegar esse mapa inteiro e fatiar o que eu posso resolver a curto prazo para dar um alento para o comércio, para também dar um alento para quem está na rua, nem todo mundo quer estar na rua. Depois eu vou para uma segunda etapa um pouco mais complicada, que é o médio prazo, e depois eu vou para uma que é mais complicada ainda, que é a questão de alterações de lei, para você poder fazer as internações, coisas que hoje é muito mais complexo. E não adianta você chegar lá e querer infringir a lei. Nós temos que seguir a lei e achar alternativas para poder amenizar o problema. E é isso que tem sido feito. Eu acho que é importante ressaltar essa união, né? Poucas cidades do Brasil, e agora eu trago de novo para o Brasil, poucas cidades do Brasil conseguiram essa força-tarefa. Isso é muito mérito do prefeito de criar o comitê e de envolver as autoridades, e a vinda do Dr. Evandro Pellarin tem um significado muito grande, porque o Dr. Evandro tem senso de urgência aflorado, né? Ele quer as coisas para ontem, então isso ajuda a movimentar, inclusive, a parte do judiciário, o que é muito importante. Eu estive com o Dr. Pellarin, inclusive, na Cracolândia. O senhor já chegou aí lá? Não, eu vi o vídeo, mas eu falei para ele que eu vou, quero ir com ele. E, assim, é uma situação realmente, presidente, degradante. Eu vi o vídeo. É muito complicado, né? E o senhor defende também, há comerciantes que estão no limite, né? Sim. A verdade é essa, estão no limite. A gente até acompanhou uma das reuniões em um hotel da cidade aqui, Sim. ou um deles até explodiu lá, muito nervoso, né? O senhor defende também, dentro da lei, lógico, a internação compulsória? O senhor acha que nós vamos ter que evoluir para isso, chegar nessa questão? É o que a gente falou, Rodrigo, dentro do mapa, é claro para nós que tem pessoas ali que precisam, né? Tem pessoas que estão fora de si. E isso é relatos, a gente tem vídeos, tem filmes de coisas que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. Vídeos e filmes do que acontecem lá. Aquela pessoa não está na sua sã consciência. Em momentos, né, em espasmos que ela está fora do efeito de do químico, crack, né? De todos, né? Que ela está fora do efeito químico, ela pede ajuda. Então ela fala, realmente me ajuda, eu quero melhorar, mas logo mais ela volta, porque ela precisa voltar,
a realidade dela é essa. E aí ela volta de novo naquele momento que ela acaba fugindo, sai. Então não adianta só internar, né? O próprio doutor Evandro disse, internaram-se vários fugiram. É um problema complexo. De 10, só Dois ficaram dois. dois Dois ficaram. ficaram, né? Você vê o tamanho da complexidade do problema. A gente tem relatos, inclusive, de comerciantes fotografando ali, morador fazendo rolagem depois que fecha a cancela do trem. Um morador, infelizmente, um deles acabou até Sim. se matando, né? né? Atingido ali isso. pela composição, né? Sim. Presidente, em quanto tempo o senhor acha que a gente vai resolver esse problema a longo prazo? Qual que é a expectativa do comerciante, do lojista ali, representado pela associação? Eu acho que o grande ganho foi que após aquela reunião da prefeitura, Rodrigo, a gente já recebeu a ligação do prefeito, do Evandro Pelarim, doutor Evandro Pelarim, da Helena, secretária de Assistência Social, firmando as reuniões semanais. Então as reuniões vão acontecer uma vez por semana, as datas estão previstas e foi solicitado que levasse 15 motivos ali, propostas, 15 propostas que poderiam ser utilizadas para esse comitê já chegar com material, elaborar esse material e soltar o plano. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia ali, porque o que falta também, Rodrigo, é isso, né? É a gente ver o problema como um todo, esse comitê, traçar as ações, fazer o acompanhamento e medir. Na hora que você mede, você consegue fazer o gerenciamento. Então, aquela ação surtiu efeito? Funcionou? Vamos ser intensivo nela. Não funcionou? Eu preciso mudar. É a metodologia que a gente usa nas nossas empresas, né? Cria o plano de ação, faz o acompanhamento, mede. Deu certo? Comunica. Porque também faltava comunicação, a gente citou isso. Igual o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus. O que está sendo feito precisa ser dito para a população. Olha, melhorou aqui, melhorou ali, para acalmar os ânimos de que alguma coisa está sendo feita. E está. Está faltando melhorar a comunicação para a gente poder ver se realmente estamos no caminho certo. Inclusive, a Polícia Militar, o comandante da polícia, o coronel que faz o comando do CPI 5, o Forner, ele já anunciou, inclusive, prisão de traficantes ali no centro, que é uma ponta do problema. Sem dúvidas. Que o comerciante até relata isso. Surpreendeu, né? Na porta do meu estabelecimento eu convivo com isso, né, presidente? Então é uma questão difícil. A CIRP já tem alguma proposta que vai levar para a prefeitura? Sim. Já tem definido o que, por exemplo? São várias, viu, Rodrigo? São várias que a gente desenhou lá. A questão que acho que está muito vinculada com a própria prefeitura, da distribuição das refeições, né? Que precisa ser organizado, regrado. A gente respeita todas as religiões e entende a questão da humanidade de dar comida. Mas isso precisa ser regrado até porque está tendo desperdício, né? A gente cansou de ver aí 3, 4, 5 marmitas ou refeições que ficam sobrando, ou então ele acabou de pegar uma aqui, está pegando outra ali. Isso precisa ser regrado. A gente também discutiu a questão da segurança no período noturno, né? Conversamos um pouco com a polícia, então tem algumas alternativas via município, via estado. São mais de 15 que a gente está listando já propostas. A questão do cinturão digital das câmeras, interligar todas as câmeras dos estabelecimentos na central de segurança da prefeitura, para que a guarda municipal possa olhar, canal de denúncia. São várias, Rodrigo, são várias. A gente deve apresentar isso agora na reunião. O senhor tocou na questão da pandemia. Nós ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus, né? Sim. De que forma ainda está impactando para o lojista, principalmente da região central, né? E na cidade como um todo. E como o senhor avalia quando que o pessoal começou a respirar agora? Em que momento que nós estamos? A gente começou a respirar já no final do ano passado, né, Rodrigo? A gente teve um bom Natal. Agora o Centro de Estudos Econômicos da CIRP, que é uma novidade, a gente está encantado com ele, né? Era o que a gente queria mesmo, a gente consegue medir tudo. Então a gente consegue medir quanto foi o acréscimo do Dia das Mães, o acréscimo do Natal, o que cresceu, quanto que o comércio evoluiu em cada segmento, vestuário, joias, floricultura, a gente mede tudo. Então no final do ano passado o comércio teve um belo de uma evolução, né? Conseguiu respirar. Teve agora aqui no começo do ano aquela questão de voltar a usar máscaras, uma apreensão de todo mundo. Mas essa questão pro comércio, né, que era a grande preocupação de todo mundo, era a restrição de horário. Essa era a grande preocupação. Voltar a usar máscara é muito mais uma questão de que as pessoas esquecem, porque já... Comportamento, né? Estão tocando a vida, esquecem, então o próprio comerciante se adequou a isso, mas não afeta em si o comércio como um todo. Afetava alguma coisa de eventos e tal. O problema é esse só, né? Isso não se resolve. 2 anos com você tendo seu faturamento comprometido, você não resolve isso. A gente está falando de quanto? Esse comprometimento de quanto em alguns casos? Rodrigo, olha, a gente é que agora os números já ficaram até para trás, porque os números eram absurdos. As questões de bares e restaurantes eram 70%, 80% de redução de faturamento.
Você imagina... Só delivery, né? Teve uma época que Não resolvia. A pizzaria que já tinha, todo mundo já tinha o comportamento de pedir pizza, ok. Mas agora algumas outras refeições que não era comportamento da população pedir, churrascaria, como é que eu faço delivery? Algumas outras não tem, não funciona, não tem a população não tem o hábito. Então realmente sim, sofreram muito, algumas fecharam, outras voltaram, mas isso aconteceu. No comércio de forma geral, mais de 50%. E isso rodava, né, Rodrigo? A pessoa, como é que você sobrevive 2 anos? 2 anos, perdendo metade do seu faturamento, você dispensa as pessoas. Esse foi um dos motivos de aumentar os empresários, né? Se você olhar, abriram-se muita empresa em Rio Preto, a grande maioria MEI, a grande maioria na área de delivery e a grande maioria na área de refeições, porque as pessoas fazendo refeição em casa e vendendo. Então o mercado se adequa, mas pro comerciante, aquele que emprega, que segue, que paga o seu tributo, que segue que é legalista, não é fácil, não foi fácil. A gente vê uma evolução grande aí e ficou até no início da pandemia. Eu estava me relatando, o que foi o cenário que foi pintado lá atrás, no momento que a pandemia, em março de 20, estourou, né? O que foi passado e realmente aquele cenário, digamos assim, apocalíptico, ele se confirmou? Que o senhor teve até uma reunião com o Maurício Lacerda, né? O que foi dito ali? Foi uma loucura, né, Rodrigo? Porque, bom, primeiro que começa que a pandemia, Rio Preto fechou 19 de março, né? Aniversário da cidade. E eu assumi a CIRP 27 de março como presidente, 9 dias depois. Então, 9 ou 7 dias depois, uma loucura isso. E como a gente estava na fase de transição, e eu preciso fazer o meu agradecimento ao Paulo Sader, que é o nosso ex-presidente, hoje presidente vice-presidente da FACESP, ele foi fundamental na transição, né? Dr. Cassey Vasconcelos, que é o nosso diretor da área da saúde, pediu, né, teve uma conversa com o Dr. Maurício e a gente se reuniu para entender. O Dr. Maurício falou, olha, vocês não têm ideia do que vai acontecer. E na hora que ele começou a relatar para a gente ficou com o olho desse tamanho. Falou, mas não é possível que vai ser Vai isso. fechar tudo? Não é possível, não, vocês não estão entendendo, vai ser tantos meses, vai ter que fechar tudo. A gente ficava olhando para ele falando, não é possível. E saímos e fomos da prefeitura quando teve o fechamento. E ali a gente viu que começou, porque foi apresentado o que poderia acontecer com o Rio Preto se o Rio Preto não tomasse as decisões rápidas que precisavam ser tomadas. Ninguém sabia, né? Como seria, qual é a quantidade de transmissão, se teria leito, se não teria, ninguém sabia nada. Então, assim, foi importante essa reunião para a gente se preparar. Não existia, né, parâmetros para poder tomar as decisões, a gente acontecia isso dia após dia, mas foram dias doídos, bicudos, como diria o Edinho, né? Várias reuniões, eu cansei de me reunir com o Edinho, dias bicudos, todo mundo assustado, sem saber o que fazer. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, a CIRP criou o comitê de crise, esse comitê de crise composto por várias profissões para a gente poder ter o equilíbrio. E ali a gente ia, né? Quando a gente fazia uma deliberação junto com a prefeitura, a gente defendia ela porque entendia que fazia sentido. Mas vinham algumas deliberações que não dava para ser defendida e a gente se posicionava contra, dizendo que se posicionaria contra. Então até é engraçado porque nós tivemos lá em Florianópolis agora uma missão empresarial, o prefeito foi junto na associação comercial de lá, que é muito forte, e o prefeito ainda brincou na reunião, falou, aquela associação lá brigou muito comigo durante a pandemia, bateu muito em mim. Hoje a gente até brinca com essa situação, mas na verdade foram momentos tensos que a gente viveu, né? Na maioria das decisões, o senhor aprova o que foi feito pelo prefeito Edinho durante a pandemia, mesmo porque muitos comerciantes, houve um desgaste do prefeito muito grande, né? Sim. E ele peitou, tomando decisões alinhadas ao governo do estado também, né? Sim, o senhor acha que sim. teve mais acertos ou do que erros? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Tem momentos, né, Rodrigo? Alguns momentos realmente não tinha opção. E a gente acompanhava. A CIRP tinha um BI, né? Nós fizemos um BI com o Plano São Paulo. Antes do Dória falar, a gente já sabia como que o Rio Preto estaria. Porque a gente acompanhava a quantidade de leitos, que era o principal fator, né? O principal critério para poder mudar de cor. Então a gente discutia muito com o prefeito. Precisa abrir mais leito, prefeito. Governador, precisa abrir mais leito. Porque a região da DRS de Rio Preto é muito grande e os municípios colocam os pacientes para cá. Por mais que isso tinha diferença na classificação, pesava para Rio Preto. Então, respondendo, em alguns momentos, sim, e a gente se posicionava a favor de que era importante, mas tinha que ter uma data de saída. Fechou? Quando abre? Não pode fechar e vamos ver o dia que a gente quiser para abrir. Tem que ter data para abrir. Porque quem não se recorda, o Plano São Paulo previa a evolução de cores, né? Para abertura de setores do comércio, né? Exato. Imagina a pressão que o senhor deve ter recebido assumindo a CIRP naquele momento. Foi muito difícil ou não? Foi, Rodrigo, não tem a menor dúvida. Alguma ligação
mais pesada, o pessoal? Alguma não, muitas. Ameaças, a gente tinha desde interditar Andaló ali na frente da prefeitura com fogo em carro para poder, né, com tochas e aquela questão de poder brigar e mudar, como também tinha do lado do pessoal que entendia que tinha que fechar, como colocando cruzes na CIRP com velas. Então a gente viveu, só para você ter uma ideia. Mas o senhor segurou, isso daí não aconteceu. Aconteceu. Não, fogo na avenida não, mas cruzes e velas na CIRP sim. Mas essas imagens aí foram... Ninguém viu. A gente já desmontou super rápido aquilo lá, mas aconteceu. Mas quem fez? Quem colocou as cruzes e velas? Deixa isso pra lá, Rodrigo. Um dia o senhor conta? Deixa isso pra lá, não vale a pena, já passou. Mas assim, a Mas pressão... foi um momento de... O senhor nunca tinha falado isso, é um momento de tensão, né? Muito, porque tinha o lado, né, que queria que abria, e a gente tinha a questão da briga, né, tinha a questão política envolvida, do presidente, do governador, publicamente, e aí os dois feudos fazendo o seu papel, e a gente tinha que manter o equilíbrio dentro da legalidade. Essa sempre foi o nosso norte. Nós não vamos fazer nada que é ilegal dentro da legalidade. O nosso papel é dialogar com o poder público e encontrar uma saída. E nós conseguimos várias vezes. Nós flexibilizamos mais de 3 vezes. É que as pessoas não sabem, porque o trabalho é muito de bastidor. O trabalho é muito ali de conversar, trazer números, apresentar e encontrar saídas. Mas não tenha dúvida que a CIRP foi muito representativa em defender o comerciante, em defender o setor produtivo nesse momento. Nessa questão da CIRP, por conta até a CIRP participa efetivamente da vida política da cidade, apesar de ser apartidária, né? Suprapartidária. Suprapartidária? Suprapartidária. Ela é política, mas ela não é partidária. Sim, justamente. Inclusive tem o representante, o secretário de Desenvolvimento Econômico, sim, o Jorge Luiz de Souza, sim, o Jorginho. E como é que fica essa relação? Chegou a estremecer com o prefeito Edinho ou não? Sem dúvidas. O Jorge ficava entre a cruz e a espada ali. E a gente brincava, o próprio prefeito brincava isso com ele sobre isso, né? Porque, querendo ou não, o secretário da Saúde, durante esse momento, teve um papel fundamental, né, de protagonismo. Mas o secretário de Desenvolvimento Econômico é a contrapartida. A gente sempre defendeu, sempre, desde o início, de que o setor produtivo não era o vilão da pandemia. E a gente tinha dados, Rodrigo, e temos ainda esses dados, vários dados, de que as pessoas se contaminavam nas suas casas com churrascos e festas. Depois, nas festas clandestinas. Eram lá. Dentro do comércio, ele tinha que usar máscara, ele tinha a questão dos espaçamentos. O comércio tinha que seguir uma regra, porque senão ele era autuado pela vigilância sanitária. Então, no período que ele estava trabalhando, ok. O problema era, a gente sempre via isso no espaço do final de semana. Ninguém aguentava mais ficar em casa. Não tinha bar, não tinha restaurante, não tinha onde ir, não podia ir em parque, não podia, em vários momentos você tinha que ficar enclausurado em casa. As pessoas se reuniam. A gente cansou de ver isso. Então, o grande problema estava lá, nisso, e não no comércio. Por isso que a gente sempre defendia que tinha que ter um equilíbrio, e a gente relatava também. Esse negócio de economia a gente vê depois, tá aí a economia. Exceção. Tudo bem que a guerra está ajudando, mas inflação, recessão, dificuldade de fazer a economia girar. Isso porque Rio Preto ainda criou o Comitê de Retomada da Economia lá em dezembro de 2020, e a gente implantou várias políticas que trouxeram milhões para Rio Preto. Mas é muito complexo, né? Qual que é o grande legado da pandemia na saúde? Eu acho que nós vamos, nessa questão, pelo menos nessa ótica, nós vamos ter evolução do SUS, né? Qual que é a impressão que o senhor tem? Eu acho que a pandemia deixou claro a valorização do SUS, né? Todo mundo sempre critica muito o SUS, mas a gente percebe que na hora que realmente apertou, e a gente viu isso em outros países, o SUS tinha uma estrutura para poder atender essa população. É muito difícil, Rodrigo. A gente tem no BI, nós chegamos a quase, eu não lembro o número certo, depois eu posso até olhar aqui, mas quase 10 vezes ampliar a capacidade de leitos no município de uma hora para outra. Então você tem que ter médico, enfermeiro, cama, respirador, equipamento, área, local, adaptado. É uma loucura você poder fazer isso. Se você não tem uma estrutura pré-existente, você não monta de uma hora para outra. E a gente viu isso em vários países. Então fica realmente esse legado para o SUS e o aprendizado, né? O aprendizado de que realmente a questão do vírus, igual a gente está vendo aí, vírus não vai parar. Teremos outros tipos de vírus. A gente tem que se preparar para isso, principalmente nas questões de conviver. A gente já vê isso lá na Ásia há muito tempo. Eles usam máscara quando estão doentes há anos. Você deve ter visto quando você pega um avião com alguém, está um asiático com uma máscara. Então é uma mudança comportamental. Quando ele está doente, ele usa máscara para não passar para os outros, para segurar a pandemia. Isso vai você mudar a nossa cultura ou não? O que o senhor percebe? Você pode perceber que a gente, em alguns eventos que a gente vai, tem muita gente de máscara até hoje se precavendo. Alguns já até pegaram, outros não pegaram. A gente já percebe O senhor teve Covid? Eu tive 2 vezes, Rodrigo.
Tomando vacina? Tomei vacina tudo certo, mas a primeira vez que eu peguei foi em agosto de 2020. Logo no início, sem vacina ainda. Mas aí eu te explico por quê, né? 2 motivos. Primeiro, que pela CIRP eu fazia reunião para tudo que era lado, e pela nossa empresa, que é da área da saúde, nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. A gente continuou trabalhando, algumas pessoas foram para home office, mas na nossa empresa foi o tempo inteiro trabalhando. E eu não podia deixar os outros colaboradores trabalhando e eu não ir. Então toda a diretoria esteve lá presente com os colaboradores enquanto eles estiveram na empresa. O senhor falou sobre a questão da inflação, a recessão. Em que momento que o senhor avalia hoje o nosso cenário econômico? Complexo, né? A gente precisa já iniciar dizendo que é complexo, porque tem vários fatores ajudando. A gente já vinha da pós-Covid, das questões todas que nós falamos, a gente já vinha de uma recessão que já era prevista, né? De um momento incerto político, muito inflamado, né? Uma polarização absurda, inflamada, com algumas políticas já apresentadas pelos candidatos do seu plano de governo que são preocupantes e outras propostas sendo executadas agora que vão afetar lá na frente, né? Esses auxílios já com o teto estourado, auxílios para todo lado. Não vou entrar no mérito se a pessoa precisa ou não precisa, eu estou entrando no mérito da economia do país. Então, quem pegar o país vai ter um trabalho enorme, enorme. Além das reformas que são essenciais, né, a administrativa e a reforma tributária, com uma complexidade enorme, pelo que a gente já viu lá na Câmara também e no Senado para passar. Então, assim, e além de tudo isso, guerra na Ucrânia. Acabando com as questões dos insumos para todos os lados, complicando e aumentando preços de insumo, frete com dificuldade para vir, aumentando o valor de frete, tudo isso é um complicador enorme para a economia. A economia gosta de calmaria, né? A economia, vou botar meu dinheiro ali onde eu estou vendo que eu vou ter tranquilidade para poder ter o meu retorno. Tem os investidores agressivos, mas são menores, né? Entrando nessa questão da política, nós vamos ter eleição Sim. daqui a pouquinho, né? Em seguida a Copa do Mundo, né? Deve ser um período, não, para alguns não tão feliz, né? Os dois lados, né? Os dois lados. Se o Brasil ganhar a Copa, festa, se um dos dois lados na política. O senhor tem algum posicionamento político, pessoal? Qual os dois projetos, entre os dois projetos, o que o senhor defende? Não só a direita e a esquerda, temos outras propostas aí, além de Bolsonaro, Lula, temos o Ciro, Pablo Marçal, enfim, outros candidatos, né? O senhor tem alguma opção política? Assim, o que a gente pontua, né, Rodrigo? A gente é muito cauteloso dentro da associação comercial, bastante cauteloso mesmo, porque a imagem do presidente está muito atrelada à imagem da associação comercial, né? Eu posso chegar aqui e falar, ó, a minha visão é essa, a visão vai ser da CIRP nesse momento. Então a gente sempre toma muito cuidado em não se posicionar para onde eu vou, mas o que a gente sempre faz é a análise. As análises, como eu já te disse, quer dizer, você pega o plano de governo apresentado pelo PT, é um plano de governo preocupante, já a questão de teto de gastos desconsiderada, a questão de trazer o MST para dentro do governo, é muito extremo, né? Não é bem visto nos setores da economia, e assim por diante, né? A questão da reforma trabalhista, voltar à questão dos sindicatos, eu não vou entrar no mérito do sindicato, ele tem a sua importância e realmente a sua relevância, mas isso dificulta o empreendedorismo, gera muitas amarras, então tudo isso é muito complicado. Na questão do Bolsonaro, as alianças que estão sendo feitas, né? Como é que vai ficar isso lá, caso ele se eleja? Todas as ações que eles estão fazendo agora, o aumento do piso da enfermagem, né? Acabou de acontecer, um piso único da enfermagem no Brasil inteiro. As Santas Casas já não conseguiam pagar a conta, agora esquece. Então, como eu faço para pagar os asilos, todas as próprias empresas que trabalham, os hospitais, que é uma questão da saúde, como resolve isso? Um aumento no Nordeste que chega a 170% nos salários. Complexo, né? Muito complexo. Como é que será resolvida essas questões econômicas lá na frente? Porque é isso que o investidor olha, é isso que o empresário olha. Como é que está a estrutura econômica, né, de avanço desse país? É que o Brasil é uma potência, é muito grande, tem um mercado consumidor muito grande interno, então isso já ajuda a nossa economia, mas são questões que serão difíceis de se resolver. Então, e as terceiras vias, que a gente sabe, né, Rodrigo, tem boas propostas, mas muito difícil de conseguir chegar para o segundo turno. A gente, infelizmente, tem que trabalhar com os dois candidatos que nós temos hoje. O senhor, dentro da CIRP, tem, lógico, grupos empresariais. Como lidar com os grupos que defendem um candidato, outro? Como fazer isso? Os debates são intensos? Como é que é lá internamente?
São intensos, muito intensos. E é bom você dizer isso, porque nós temos dentro da diretoria, inclusive, do conselho da diretoria, diretores de todos os partidos, de esquerda, de direita, extrema esquerda, centro, do liberal, tem tudo lá, tem tudo lá. E a gente respeita todos eles, todas as propostas. Tanto que a gente recebeu, estivemos com o Guilherme Boulos, estivemos com o Haddad, estivemos com o Tarcísio, o Rodrigo vai vir agora, estivemos com o Moro, né? Quem pede agenda para a CIRP sempre vai ser recebido. E o que é interessante é que a pessoa, quando entra dentro da entidade, ele sabe os posicionamentos. A gente tem muito claro as nossas bandeiras, o planejamento estratégico, o propósito. Os diretores é igual. Ele pode ter a ideologia dele, né, a visão dele. Dentro da instituição, ele precisa direcionar a sua visão política para o que a entidade preconiza. E isso funciona muito bem. Dentro dos núcleos, há um posicionamento tem o núcleo jovem, enfim. Como é que funcionam os núcleos dentro da CIRP? Quais são os principais núcleos que tem? Nós temos 15 núcleos, né? O núcleo de jovens empreendedores é um dos mais antigos e relevantes, né? Onde a gente traz os empresários jovens para a instituição para discutir projetos, e sempre projetos que são vinculados ao associativismo. Isso é muito bom, né? Depois nós temos o núcleo da mulher empresária, núcleo de bares e restaurantes, núcleo de hotéis, escolas particulares, agronegócio, saúde, são vários. Esse é o papel do associativismo. Na hora que você junta as pessoas da mesma atividade econômica, você percebe que os problemas são os mesmos. Então, eu estou com dificuldade de compras, o meu valor está muito alto, quanto que você compra, vamos fazer uma compra conjunta e negociar com o fornecedor todo o nosso volume? Traz uma economia absurda. Eu tenho um fornecedor aqui, um prestador de serviço de lavanderia para o hospital, por exemplo. Eu tenho que montar uma lavanderia em cada hospital? Não, vamos ver se alguém monta uma lavanderia, atende nós, eu consigo reduzir custo. Isso traz produtividade, é o associativismo na veia. Ele demora um pouquinho para acontecer, porque a gente, na maioria das vezes, tem concorrentes na mesa, então fica todo mundo um pouco receoso, mas na hora que ele acontece, é muito bonito de ver, porque todos começam a defender aquele grupo, não deixam aquele grupo ser atrapalhado, e aí o grupo como um todo cresce, né? Presidente, o que é a pessoa que quer empreender no país nesse momento? Momento pré-eleitoral, nós vamos entrar no processo eleitoral, né? O que é esse momento, a pessoa que quer, o senhor compreender, qual dica que o senhor daria para quem está pensando em abrir um negócio em Rio Preto, na região de Rio Preto, enfim, o que fazer, quais são os passos aí? Bacana. Bom, eu já começo dizendo que o empresário brasileiro é um herói. É um herói, Rodrigo, não é simples. Então, assim, esse pessoal agora lá dos Estados Unidos está vendo inflação alta, recessão, né? Muitos anos que eles não tinham inflação. Nós estamos escolados com a inflação aqui. A gente já sabe como fazer isso há muito tempo. A Europa é a mesma situação, eles não sabem muito bem como executar. Isso aqui faz parte do nosso cotidiano. Então, o empresário brasileiro é muito resiliente e muito proativo, né? Ele busca alternativas, ele é criativo, ele encontra alternativas dentro de um cenário tão complexo como o Brasil tem, o que é uma pena porque não precisava ter. É isso que precisa mudar para a gente poder evoluir como país. O empresário que for abrir um negócio aqui em Rio Preto, é importante que ele busque informação. Rio Preto é uma das poucas cidades que tem uma conjuntura econômica atualizada anualmente, impressa e disponibilizada para o empresário. Isso está na CIRP, está no Parque Tecnológico, está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele precisa buscar informação, né? Se ele vai abrir um negócio, como é que está esse meu negócio no município? Tem uma carência para o meu produto lá, e não só no município, mas no bairro, né? Agora, com o Centro de Estudos Econômicos, vamos supor que você queira abrir uma padaria, Rodrigo, aqui. A gente consegue falar para você, ó, em tal bairro não tem padaria. E é uma população de X pessoas que mora lá. É uma boa oportunidade para você abrir. Não vai abrir no centro, que tem um monte, uma do lado da outra, que você vai ter vários concorrentes, você vai ter mais dificuldade de prosperar no teu negócio. Então é importante sempre, né, o que a gente aprende, a questão do empresário, é olhar se o teu negócio vai prosperar. O momento é delicado, talvez seria melhor esperar 2 meses a definição política do país, porque isso muda, né, muda muito. Tem muita gente esperando a definição política para poder voltar a investir, e os investimentos é que fazem a diferença. Nesse período da pandemia, o que girou a economia foi o auxílio. Inclusive, nós vamos medir o que o auxílio representou em Rio Preto. Logo mais vai sair no nosso Centro de Estudos Econômicos o que o auxílio econômico representou de incremento na economia de Rio Preto. Mas na hora que você tem a definição de quem é o candidato, as coisas tendem a fluir um pouquinho melhor. Falta 2 meses, né? Então estuda tudo certinho, mas abrir mesmo, espera um pouquinho e vai lá na CIRP, porque nós temos condições de ajudar muito. Presidente, falando em investimentos, a CIRP vai fazer um grande investimento que vai ser um centro de convenções que vai ser
participei até da reunião da apresentação do projeto. Sim. Vi que vai ter até abertura para casamentos, festas, terceiros vão poder utilizar. Sim. Vai ser um grande investimento que a CIRP vai fazer ali na Badibacite. Por que você resolveu demolir todo aquele prédio ali, toda aquela estrutura e fazer um novo? Claro, te explico. Bom, Rodrigo, primeiro assim, a gente acredita muito na questão do centro de convenções. Isso está nas bandeiras da CIRP, assim como a liberdade econômica, a região metropolitana, nas nossas bandeiras. Há muitos anos a gente defende isso. Rio Preto tem uma dificuldade muito grande de fazer eventos. A gente não tem locais apropriados para eventos. A gente tem hoje hotéis, tem alguns salões, buffets, etc. Mas eventos, nós já tentamos trazer eventos para Rio Preto grandes, né, acima de 1.000 pessoas. A maioria de evento nacional é acima de 1.000 pessoas, com mais 5 salas, etc. Não tem. Então a gente defende isso, tanto que nós compramos um business plan do mesmo pessoal que fez o Georgina, fez aí projetos no Brasil inteiro e doamos para a prefeitura esse business plan, mostrando a importância do centro de convenções. A gente acredita que com um centro de convenções de 1.000 pessoas rode até 400 milhões de reais na economia do município por ano, 4 a 5 eventos no ano. O centro de convenções da CIRP, ele é menor. Então nós temos que ter um centro de convenções menor, para eventos menor, e um maior para eventos maior. Não é só um, não, 2, 3. Quanto mais a gente se posiciona. Respondendo a tua pergunta, no da CIRP ele foi feito lá em 91. E a gente sabe que lá o piso da Badibacite, por causa da questão do rio, né, da falta de água, da questão do lençol freático, ele tem cedido. Então cedeu um pouco a estrutura de sustentação do prédio, isso foi feito reformas e várias reformas e revitalização do centro de convenções, mas com a obra anti-enchente da Badi, terminou de comprometer a estrutura. Então ele estava fechado, a nossa proposta era fazer toda essa reforma durante a pandemia, porque não podia ter evento mesmo, então seria perfeito para fazer. O grande problema foi que os insumos dobraram de preço durante a pandemia e a gente falou, ó, nós temos uma responsabilidade com o caixa da CIRP e não vamos fazer. E agora chegou no momento que precisa fazer, precisa botar ele de pé de novo para trazer vida. Fazer reforma lá provavelmente ficaria tão caro quanto ou mais caro do que fazer de novo. Isso a gente fez vários laudos para poder tomar a decisão. Então a gente optou por colocar no chão e trazer um centro de convenções novo, mais ampliado, ele está maior a área de cobertura dele, a gente usou o máximo que aquele terreno poderia, tem pequenas vagas de estacionamento porque é obrigatório por lei, e a gente usou o máximo de área que poderia ser construída. A gente chegou a cogitar, Rodrigo, de tirar de lá, né? A gente fala, mas por que na Badi não tem estacionamento, é difícil, mas é simbólico e emblemático para a instituição revitalizar o quadrilátero central. Então, voltar ele ali para a Badibacite é dar luz, é dar vida na Badibacite de novo, que sofreu tanto com as obras anti-enchente fechadas, né? Ficou fechada por vários pedaços, por vários, acho que até anos, se eu não me engano, prejudicando muito os comerciantes. Colocar ali traz vida de novo, vai fazer com que a Badi refloresça. E a gente tem ali essa questão do centro menor, e agora na Swift, né, que muito mérito do Edinho, trazendo 22 milhões, um centro de convenções maior para atender esse público que nós falamos, e a gente ainda briga por um terceiro. Como é que você vê a convivência entre o calçadão, os lojistas do calçadão e os grandes centros de compra, os shoppings? Uhum. Como é que a CIRP se posiciona nessa? A gente fica entre a cruz e a espada aí de novo, né? Igual o Jorge ficou lá na pandemia. O shopping acha que a gente faz muito para o centro acha que a gente faz muito shopping. O que é bom, né? Quer dizer que a gente está fazendo. São particularidades. Eu acho que agora com a lei da liberdade de empreender, isso vai acabar conflitando um pouco. Mas antes dos shoppings, Rodrigo, tinha um público já meio que cativo. É o público que trabalha durante o dia, não pode consumir no calçadão, vai no shopping no horário posterior ao horário de trabalho. Mesma coisa acontecia com os comércios de bairro, não podiam atender. Então os comércios de bairro e do centro acabavam atendendo um outro público, que era o público que passava ali pelo centro, que trabalha por ali, ou um público cativo mesmo, né? Às vezes é a questão de classificação da população que compra. Tem uma população que gosta do centro, tem outra que gosta do shopping. A grande verdade é que quanto mais, melhor. Rio Preto comporta. Rio Preto é região metropolitana e acredite, a gente ouve dos nossos comerciantes, o que mais compra em Rio Preto é a região. A região não vem aqui, ela vem aqui para passear, para ir nos restaurantes, para ir nos shoppings, para ir no centro, para consumir, comprar. Então ela vem já com o objetivo, eu preciso comprar roupa, eu vou lá para Rio Preto comprar. Esse é o papel de Rio Preto, ele tem que se posicionar cada vez mais como venham para cá. Por isso que nós estamos fazendo o calendário das atividades culturais através de Rouanet Proac, vão ser 3 milhões de reais investidos nas principais datas do comércio, com eventos.
banda, circo, concertos, tudo na região central e algumas regiões, porque adianta você fazer isso em local de avenidas de grande fluxo, você tem que fazer onde tem pessoas andando. Então esse foi o mapeamento nosso. Shopping dá para fazer, centro dá para fazer, em alguns bairros dá para fazer, e fazer essa comunicação em toda a região, falando, você vai vir em Rio Preto? Vem, então vem nessa data, porque vai ter um show, e aí você consegue trazer aquele clima de Natal do calçadão. Lembra? Todo mundo à noite, passeando, dando vida para o centro. Quando a gente dá vida para o centro, a gente afasta furto, a gente afasta tráfico de drogas, a gente começa a ver com que os restaurantes queiram se instalar lá para poder fazer happy hour, e você começa a ter o que a gente vê em outras cidades. As pessoas no centro, né, não indo embora para sua casa, mas parando ali no centro, convivendo, consumindo no centro da cidade. O comerciante, ele faz a parte dele nessa questão de ocupar o espaço público. Uma questão até que foi colocada em um dos debates é que o poder público, junto com a sociedade civil, tem que ocupar o espaço público para justamente afastar o que há de ruim, os traficantes, né, os traficantes de drogas e tal. Tem essa consciência? O pessoal faz isso ou não? Ou só liga para o senhor e cobra, só cobra, não faz a sua própria parte, né? Pô, acho que podia fazer mais, né? A gente sempre acha que podia fazer mais e a gente tenta chamar. Nós somos todos voluntários na Associação Comercial, os 32 diretores voluntários, e a gente tem os nossos colaboradores que são registrados e que fazem a coisa acontecer no dia a dia. A gente pede a participação dos comerciantes, porque ali é uma associação, nós queremos tomar as decisões em conjunto. Mas para você ver o nível de complexidade, lá atrás, quando foi criado o calçadão, os comerciantes não queriam, está registrado nos livros da CIRP. Não queriam, o presidente da CIRP fez o papel junto com o prefeito municipal da época para botar o calçadão. Hoje a nossa discussão é, será que realmente o trânsito no calçadão é ruim? A gente está vendo agora, né? Precisa ser regrado, claro, precisa ser lento, etc. E a gente não defende o trânsito, hein, Rodrigo? A gente defende o teste. Testa. Ficou bom, legal, melhorou as compras, igual Votuporanga, Catanduva, várias cidades que nós estudamos, ótimo. Não ficou bom? Fecha, mas testa. Não vamos nem testar, a gente tem que mudar um pouco a cultura. É a mesma coisa que a gente está dizendo agora. Com os eventos que nós vamos levar para lá, os restaurantes, os bares, os comerciantes precisam investir no seu comércio. Precisam deixar a frente do seu comércio bonito. Precisam organizar suas mercadorias, entender esse público novo que está indo lá, que vai consumir, como o Mercadão fez. Olha o Mercadão como era e olha o Mercadão como é. Ele está atraindo o público que ele já atraía e está atraindo um público novo. Está bonito, está agradável. Os cardápios foram refeitos, vieram novos bares e restaurantes. É isso que a gente quer fazer com o Sebrae. A gente sempre fala de bar e restaurante porque é ele que atrai, né? Igual em praça de alimentação de shopping. Se eu vou no shopping comprar com a minha família, a gente já come alguma coisa ali, depois passeia de novo. Faz parte da jornada da pessoa ir comprar, né? Do momento que ela tem de se divertir ali para fazer as suas compras. Então eles precisam, os comerciantes do centro, rever a sua fachada, o seu prato, igual foi feito no Comida de Boteco, um prato estilizado que possa ser vendido, divulgado, que a pessoa tenha vontade de ver. Isso mexe com o comportamento. Então as pessoas precisam entender que elas também precisam se mexer. Não adianta só o poder público revitalizar o calçadão, a gente levar público para lá, ele precisa entender que o público está lá e aproveitar a oportunidade. E como é que é a concorrência com o e-commerce? Como é que você avalia? Eu acho que não é uma concorrência, Rodrigo, o e-commerce é inevitável, né? E isso ficou muito claro durante a pandemia, a gente bateu muito, a CIRP teve 5 ferramentas, ainda tem, 5 ferramentas de e-commerce gratuita para os seus associados, inclusive uma delas é a Magalu, com taxa de 6%, quem entra direto pela Magalu é 15%, metade da taxa, até menos da metade da taxa para quem entrar por lá, porque ele não vai atender o público de Rio Preto, ele vai atender o Brasil, né? Então ele agrega faturamento, é isso que a gente sempre defendeu. Nós fizemos agora 30 empresários lá no centro de distribuição da Magalu, que é a incubadora digital, né, do pessoal, a gente fez um teste com o pessoal da moda, e eles estão encantados, porque o grande problema é, eu te dou a ferramenta, mas você é um empresário, você está lá que nem doido, vende aqui, paga ali, você não consegue sobrar um tempinho para olhar o digital. Então nós usamos uma incubadora, acho que foram, eu não me lembro se é 1 mês ou 2 meses, com encontros, e você tem a lição de casa, ó, agora você vai para sua casa, você volta com isso aqui pronto, você volta, nós estamos ajudando ele a fazer a área digital dele. E levar ele lá na Magalu é para ele ver o mundo que ele vai ganhar a partir do momento que ele entrar no digital. Agrega faturamento. Não tem como não entrar. É inevitável, ainda mais pós-pandemia. Muita gente fez compra online e não volta mais para o seu mercado. Continua fazendo online porque gostou. E é isso que vai acontecer. A CIRP tem uma atuação também nos bairros, né? Nos corredores da região norte, principalmente ali. Essa expansão foi positiva
E quantos associados tem hoje a CIRP em Rio Preto? A CIRP tem 4.350 associados, é uma das maiores do estado, inclusive até do Brasil. Eu tive em Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Salvador. Visitei as associações comerciais e a gente nós temos mais relevância do que muitas dessas capitais aí com as suas associações comerciais mais antigas do que a nossa. Nós temos vamos fazer 102 anos, né? Então é muito relevante. A Distrital Norte era inquestionável, né? A Distrital Norte é uma outra cidade, tem mais de 200 mil habitantes, é uma outra cidade e precisa de alguém que entenda aquela realidade. Então nós temos ali na Mirassolândia, vamos ampliar, vamos para um prédio maior, em parceria com uma instituição financeira, para já estar vinculado isso também com o empresário. A gente tem lá o Banco do Povo, que faz os empréstimos para os empresários, né, para os pequenos empresários com taxas que são incríveis, a população precisa usar e usa. Rio Preto é uma das cidades que mais empresta no estado de São Paulo. E também o Sebrae ajudando os empresários, os MEIs, a se regularizar para não perder a oportunidade do MEI. Então tem uma ação muito grande na região norte e vai ampliar mais ainda com o que a gente quer desempenhar lá. Nós estamos analisando se outras regiões como a leste, que tem crescido muito, se caberia uma distrital lá para atender ou não. Essa distrital nova da CIRP, presidente, ela seria aonde? A gente está estudando, na verdade, se a gente abriria uma distrital lá, né? A gente teve um crescimento muito grande na região leste, ali no Belvedere, muito grande, tanto de empresas, né, como de pessoas, de bairros. É um local que está em crescimento. Não se compara com a região norte, mas está em análise devido a esse crescimento que a gente teve nos últimos anos. Presidente, para a gente estar concluindo o nosso bate-papo aqui, para governo do estado, temos uma disputa aí ferrenha aí das candidaturas. Está polarizado lá em cima, aqui no governo do estado também, né? Também. Como é que o senhor avalia essa disputa? Rodrigo, a gente ainda não recebeu as propostas de governo, né? A gente teve já um bate-papo, como nós já falamos, com o Tarcísio, a gente já teve um bate-papo com o Rodrigo. Vou falar dos que estão aí, né? O próprio Vinícius Poit já esteve aqui conosco também. Do Novo, né? O Vinícius Poit. Isso, do Novo, já visitou a gente também. O Rodrigo a gente tem muito contato, porque é daqui. A gente conhece o Rodrigo de muitos anos, né? Desde de lá de trás de menino. E a gente ainda não teve a conversa com o Rodrigo em virtude da campanha, mas ele já disse que virá. Então, o que a gente precisa entender é quais são as propostas de cada um, né, para o Estado. A gente tem ali algumas coisas que a gente defende, as questões tributárias em algumas áreas que é importante para a gente poder ter relevância, né, na nossa economia, o nosso agro que precisa ser fortalecido, os estados ao redor estão levando um pouco do nosso agro. Tem vários pontos a serem discutidos, né, com esses candidatos a governador. Agora, é claro, a gente não pode negar que ter o Rodrigo, né, como governador, que é alguém da nossa região, vai atrair muito mais a visão do Rodrigo para cá. Por mais que ele vai cuidar do estado inteiro. A gente percebe isso com o deputado estadual, com o deputado federal. Quem é da nossa região sempre tenta trazer alguma coisa a mais para cá, porque conhece aqui e tem mais afinidade, e a gente também acaba tendo mais acesso. Não que isso prejudique o Tarcísio ou os demais, mas é querendo ou não, um fator a mais para o Rodrigo, né, para nós, em termos do Rodrigo no governo. O senhor vê a atuação dos deputados como fator positivo para a cidade? O senhor tem essa percepção que eles atuam em favor do segmento também, do empresariado ou não? Sem dúvidas. Na verdade, não é nem uma percepção, é uma constatação. Isso é fato. E a gente sofreu muito com a falta de representantes nessas últimas eleições. Teve aquele movimento muito forte e que faz sentido, né, de levar o pessoal que estava alinhado com o presidente para que ele pudesse deliberar mais rápido, e funcionou, né, que foi bom, mas em contrapartida você perde os representantes da região. É diferente, Rodrigo. É diferente você pegar os deputados que tem aqui, eu pego o telefone e ligo para ele. Um outro que não é daqui, eu tenho toda uma burocracia para acessar. Ele nunca ouviu falar da gente, não sabe quem é a CIRP, não sabe quem é nada. Até você explicar tudo isso, você é uma lentidão maior e ele está favorecendo quem ele tem relacionamento. Isso é normal dentro da política. Então é importante que a gente tenha, sim, representantes estaduais e federais da nossa região, porque é mais fácil para que a gente possa atrair investimentos para cá e defender também quando vem algum tipo de projeto de lei, alguma coisa que vá complicar o setor produtivo, como a gente viu a reforma do imposto de renda que estava muito ruim para o empresariado, você tem que acessar os deputados para eles poderem levar essa mensagem nossa lá para o Congresso. Presidente Kelvin Kaiser, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima. Obrigado você, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui contigo falando desses temas que são relevantes e que a gente tem atuado bastante. Obrigado. Legal. Pessoal, agradeço você também que esteve com a gente até agora aqui. Debate em alto nível com o presidente da CIRP aqui de Rio Preto, Kelvin, que contou umas poucas e boas, hein, presidente, do período da pandemia aí, que ninguém ficou sabendo, hein? Tem coisa inédita aqui, viu, Rodrigo? Agora dá para falar. Bacana, ó. E você que é empresário também,
você pode aparecer aqui na nossa tela. Aqui, ó. Hoje nós estamos aqui com a Tarraf, o Colégio Carlos Chagas Filho, também aqui, e a Labrisa, uma outra empresa aqui de Rio Preto também, que está conosco neste programa. Você também pode fazer parte do nosso time de parceiros, tá certo? Você também pode acessar no nosso portal de notícias, como o Kelvin diz que acessa diariamente, presidente. Sim, atualizo bastante lá, Rodrigo. Bacana, diariodorodrigolima.com.br, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.